se um pouco mais de 3 anos atrás alguém dissesse assim, a gente estava ali no nosso salão ainda, olha, Deus vai dar para vocês aqui pertinho um salão multiuso para vocês cultuar a Deus. Seria esse salão que Deus estaria dando. A gente estaria tão feliz, não? Ó, vocês vão ser donos, não vão pagar aluguel. Já pensou a alegria? Eu estava ali pensando, mas não vou ficar só uma semana aqui. Amém? Só hoje, domingo e na outra quarta. Porque está fazendo o nosso forro. E ali tem que desmontar tudo para montar o som e a poeira. Se vocês passarem lá, vocês vão perceber. Então, não seria assim, algo conveniente para a nossa saúde, inclusive. Para a nossa saúde. Mas é rapidinho, né? Agora a bênção que o nosso fogo está saindo e ficando bonito, né? Está ficando bonito ali. Graças a Deus. Eu fico feliz com tudo que Deus tem feito em nosso meio. Como Deus tem sido bom, bom mesmo. Esse salão aqui é uma bênção, né? Das nossas igrejas de Maringá é o maior salão social. Então é bênção. Olha como é que Deus é fiel. Lucas 7:11 diz assim o texto sagrado. Em dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife, parando os que os conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunviança. O mundo é cheio de males, né? O mundo é assim. A enfermidade aparece no ar. A pessoa está nos ambientes, pega ali uma doença de um e de outro. O mundo é assim. A contaminação do mundo começa lá com os nossos primeiros pais. E essa contaminação atingiu o mundo. Então o mal é uma realidade. Uma realidade. Nós oramos agora por enfermos, outros males. Isso é uma grande realidade do mundo. Tem mal demais. Isso causa sofrimento. Muitas vezes uma angústia profunda em pessoas por causa do mal. Mas será que é possível alguém parar o mal? Será que alguém tem essa capacidade de chegar, neutralizar essa ação do mal? É possível isso? É possível. Em meio a tantos males da vida, é possível alguém parar o mal. Olha aqui o texto que nós lemos. Esse texto aqui, Jesus estava ainda no início do ministério, tinha acabado de escolher os apóstolos, e ele está indo a uma cidade chamada Naim, e estava com os discípulos, muita gente com ele. Quando ele se aproxima da cidade, havia um enterro do filho único de uma viúva. E havia uma grande multidão com aquela mulher. A Bíblia diz que o Senhor teve compaixão. O Senhor agiu ali de uma maneira inusitada, nada comum. E o Senhor vai ressuscitar aquele moço. Imagina você agora, uma mulher perde um único filho, agora chega alguém e vai ressuscitar o único filho. Ele vai sentar, ele vai reviver.
o povo vai ficar cheio de temor e as pessoas vão glorificar a Deus. E nesse momento vão dizer, um grande profeta se levantou. Ele era muito mais do que um grande profeta. Muito mais do que um grande profeta. A notícia correu. Interessante, Jesus nunca pediu para ninguém divulgar, mas a divulgação era inevitável. Naquele tempo não tinha redes sociais. No entanto, as pessoas ficavam sabendo. Isso aqui é um milagre extraordinário. Algo. Jesus chegou e fez algo que tocaria qualquer coração. O momento mais triste da vida, quem deveria chegar ali, chegou. Não teria outra pessoa que deveria estar ali. Quem chegou ali? Jesus. Eu quero usar esse texto, algo que o Senhor falou ao meu coração. A gente dá para pregar essa mensagem com alguns enfoques, mas eu quero ter esse enfoque assim. Diga assim, Jesus tem poder de parar o mal. Eu estava dizendo sobre o mal da introdução, quem pode parar o mal? Quem pode parar? Quem pode deter o mal? Quem pode? Quem é capaz de fazer isso? Gente sofrendo, quem pode chegar e falar, chega, cheguei, acabou. Gente morta, ele chega e muda aquele quadro. Quem pode fazer isso? Quem pode? Jesus pode, amém? Será que Ele está aqui conosco nesta noite? Você crê nisso? Que Ele está aqui? Será que Ele continua agindo como Ele fazia no passado? Será que Ele pode parar o mal na tua vida? Quem sabe algum sofrimento pelo qual você está passando? Ele pode. Ele pode. Então vamos lá. Jesus tem o poder de parar o mal. Diga assim, Jesus parou o choro. Ele estava passando por Naim com seus discípulos, e chega ali no versículo 13. Uma mulher chorava muito, e tinha todos os motivos para chorar. Perder um filho é a pior coisa desse mundo. Imagina perder o único filho, sendo a mulher viúva. E quando Jesus a viu, ele se compadeceu dela. Compaixão é algo que sai lá de dentro, que vem da alma. Ele se compadeceu dela e disse, não chores. Podia aparecer ali um contrassenso. Como não chorar? Como não chorar num quadro como aquele? Mas não era. Quando Jesus olhou para aquela mulher, ele teve compaixão e tudo que ele queria ali era acabar com o sofrimento dela, com o choro dela. Por isso que ele falou, não chore. Ele queria tirar aquelas lágrimas daqueles olhos. Quando ele vê a situação daquela mulher, ele vai amá-la, ele vai ter compaixão e ele vai querer deter aquele choro, acabar com o choro. Então Jesus é aquele que pode fazer. Quem sabe você tem chorado, quem sabe você tem passado por momentos tão difíceis, e o Senhor está falando com você nesta noite, eu vou parar o teu choro, eu vou deter isso na tua vida. Eu vou enxugar as tuas lágrimas. Deus está falando com você, receba para você. Está difícil, Ele está dizendo, eu vou parar o teu choro. Ele parou o choro daquela mulher que estava numa situação terrível, mas Ele está olhando para você e está dizendo, eu vou parar o teu choro. Você está sofrendo? É comigo, eu paro o teu choro, eu controlo tudo. Jesus está dizendo, eu tenho o poder para isso. Ali quem estava chorando era a família, amigos, alguns companheiros, talvez mais distantes que estavam, choravam também. Um quadro como aquele, não tinha como não chorar. Qualquer um ali chorava. Então Jesus chega e fala para ela, não chore. Para de chorar. Ele chegou.
A passagem de Jesus por ali foi algo extraordinário, particularmente para aquela mulher. O choro dela devia ser um choro terrível. E ele chegou e falou assim, ó, para o teu choro, não chores. Receba para você. O Senhor está dizendo para você, não chore, eu cheguei. Jesus está dizendo, eu cheguei, não chore. Eu posso resolver. Isso que você está passando, ele está dizendo, eu posso resolver. Eu posso enxugar o teu choro, a tua face, os teus olhos. Receba isso do Senhor. Você tem sofrido até aqui? Não, está chorando. Chorou ainda hoje? Ele está dizendo, eu posso. Jesus, Ele é Deus conosco. Emmanuel, Deus conosco. Quando Ele vem à terra, quando Ele vem, Ele faz na sua vinda algo especial. Ele veio aqui para vencer a própria morte dele, mas, sobretudo, para tocar as pessoas que estavam chorando. Deus lá na sua glória, Ele vai ver o choro de cada um. E Ele não quer o nosso choro. Ele está olhando para você e está falando assim, não chore, eu cheguei. Diga assim, Senhor, obrigado por ter vindo. Fala assim, obrigado por ter vindo. Ele chegou, Ele está aqui nessa noite. Ele está aí, olha. Você pode sentir, você chorou hoje de manhã, à tarde, agora à noite, não chore. A palavra dele para você, nesta noite de quarta-feira, eu paro o teu choro. Eu estou parando o teu choro. Eu estou detendo o teu choro. Recebe para você. Amém? Recebe para você isso aí. Jesus tem o poder de parar o mal. Diga assim, Jesus para o cortejo do sofrimento. É isso mesmo, no versículo 14, no início, chegando-se, ele fala, não chore, ele tocou o esquife, ele tocou ali. E parou, e parando os que os conduziam. Estava ali levando o morto naquele esquife. Ele vai chegar, interessante como Jesus age. Jesus é tão amor, Ele é tão compaixão, Ele é tão bom, que Ele vai abençoando de uma maneira progressiva as nossas vidas. Inicialmente Ele quer parar o choro daquela mulher. Depois Ele vai parar aquele cortejo terrível. Está todo mundo indo, levando o morto. Ele falou, para esse cortejo do sofrimento. Eu estava lendo esse texto, Deus falando comigo. Isso aqui é o pior momento. Não tem um momento tão terrível. Não tem um momento tão terrível. É o momento que a pessoa, ela perde até as forças muitas vezes. Não tem um momento tão terrível como esse. Mas Jesus chega e fala, para. Ele toca o esquife e falou, para. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Tem coisa que até pensar dói a alma. Aquela família naquela situação, especialmente aquela mulher, com talvez outros parentes, não filho, é o único filho. Amigos, ele chega e toca ali e fala assim, para. Quando ele manda parar aquilo, ele ia fazer um milagre? Lógico que sim. Mas ele queria deter o sofrimento de todos. Jesus não fazia nada mecanicamente, nada por fazer, nada por ele. Ele estava ali dizendo, eu estou parando o sofrimento. Para. Todos estão sofrendo, eu estou detendo isso. Quem sabe você tem tido uma caminhada assim, sofrimento. Você tem andado com parentes, com amigos, e é um cortejo do sofrimento. E o Senhor está dizendo, eu cheguei para parar isso. Jesus quer tocar na tua família e parar esse caminhar tão sofrido para você. Você tem que acreditar que Ele está aqui, que Ele vai fazer isso nesta noite. Pastor, nesta noite, sim, Ele deu essa palavra para fazer.
Ele quer parar esse caminhar sofrível. Ele quer parar isso. Aquele sofrimento era demais, não tinha saída, não tinha solução. O coração de todos estavam ali feridos demais. E ele estava dizendo, eu estou parando esse caminhar. Tem muita gente caminhando, sofrendo. Você sai às ruas, você olha para a multidão e a multidão está caminhando sem saber para onde, sofrendo. As pessoas vivem um sofrimento muito grande nesse mundo. Jesus é aquele que para isso. Ele quer deter esse caminhar do sofrimento. Ele quer começar na tua vida. Ele está dizendo, eu estou detendo isso na tua vida. Ele está parando. Quem acredita, levanta a mão e vai parar isso na tua família. Esse sofrimento não vai ficar aí, não. Jesus pode parar isso. Ele pode parar. Pastor, minha família caminha muito mal, minha família está sofrendo muito. Ele, Jesus, pode parar. Toma posse, segura para você essa bênção aí. Ele chegou e falou assim, para. Aquele ali ia para o sepultamento, não tinha outro fim. Jesus falou, não, eu cheguei. Para. Ele não quer que você fique caminhando, sofrendo. Tua família precisa parar de sofrer. Toma posse dessa bênção. Ele quer parar esse sofrimento difícil na tua casa, na tua família. Quem sabe a tua família chora muito. Parentes estão sofrendo. E Jesus está chegando, está dizendo, eu cheguei e vou parar isso. Essa noite da vitória, é a noite da tua vitória. Diga assim, a noite da minha vitória. Jesus tem poder de parar o mal. Diga assim, Jesus para a morte. Ele, na sequência, ele diz para o jovem, jovem, eu te mando, levanta-te. Ele para o choro, para o caminhar sofrido, e agora ele vai parar a morte. Morte é tudo de ruim no mundo, não é verdade? Ninguém pode ter. Se você estiver doente, o médico te ajuda. Enquanto você está doente, pode morrer. Se morrer, ele não faz nada mais. Ninguém faz mais nada. Então, as pessoas desse mundo têm a formação, até a capacidade de ajudar quem está vivo. Agora, Jesus tem a capacidade de chegar e parar a morte. Aquele moço morto, ele chegou assim, levanta-te, moço. Levanta-te. Levanta desse caixão. Ele para a morte. Pastor, isso é uma loucura, pode até ser, mas ele pode. Morreu, para Jesus não tem diferença. Não tem diferença daquilo. A pessoa não está esperando, morreu, para ele não. Para Jesus não tem o fim. Ele é o começo e o fim. Amém? Ele é o alfa e o ômega. E ele tem o poder de parar até a morte. Pastor, alguém lá na família está morrendo, já não tem mais jeito. Ele para a morte. Quem está morto, ele ressuscita. Imagina isso. Ele para. Ele para. O pastor Reginaldo foi atender alguém no hospital. Estava morto ali na UTI. O filho pediu para ir. E ali para fazer uma oração e falar alguma coisa, a pessoa entendeu sobre Jesus e o Senhor parou a morte. Agora, há uma semana, o filho me encontrou e falou, pastor, eu tenho uma notícia boa. Eu falei, Aí ele falou, eu tinha entendido que a mãe tinha saído da UTI. Quando ele falou aquilo, eu fiquei feliz demais. Falei, da onde saiu? Da UTI? Ele falou, não, saiu do hospital, foi para casa. O caso era perdido. Os médicos já tinham entregue. Então falou, é para ir lá um pastor, mas era o fim.
Chegou lá e a morte foi parada. A morte estava chegando, parou. Ele chegou, orou, abençoou, a morte voltou. Sai daí, morte. A morte é um espírito do mal. Não é do bem, não. A morte foi uma consequência do pecado. Mas quando Jesus chega, essa morte é detida também. Quem sabe a morte está chegando por aí? Toma posse. Toma posse nessa noite. Toma posse. Ele chegou lá, parou a morte, o moço estava indo, sepulcro aberto. Ele chegou e falou, moço, levanta-te. Levanta-te. Pode levantar. Ele parou a morte. Ele está olhando para você nessa noite, está dizendo, eu paro a morte na tua vida, na tua família. Está difícil? Tá. Ele para a morte. Pastor, lá não tem mais jeito. Tudo bem. Ele pode fazer isso e eu creio que ele vai ouvir a nossa oração daqui a pouco e vai parar a morte. Ele parou ali. Ele também ressuscitou, também venceu e está vivo. Ele é o nosso grande advogado, intercessor, mediador entre nós e o Pai. Ele para a morte. Toma posse, segura aí para a tua família isso. Segura, está difícil, está perdido. Não, ele para. Essa é uma noite do Senhor fazer coisas inacreditáveis aqui. Você não vai esquecer, você fala, puxa, foi lá no salão multiuso que eu recebi o milagre. A morte tinha chegado na família e Jesus parou a morte. Ele está fazendo isso nessa noite. Amém? Para encerrar e a gente orar. Jesus tem o poder de parar o mal. Diga assim, Jesus para a perda. Depois do moço levantar, o versículo que diz, sentou-se, o que estivera morto, e passou a falar. E Jesus o restituiu. Era uma perda, né? A sua mãe. Aquela mãe tinha perdido. Quando a pessoa está doente, muito doente, pode falar, é um caso quase perdido. Ali não, era um caso perdido. Aí a palavra, Jesus o restituiu. Jesus o devolveu à sua mãe. Aquela mulher já tinha perdido tudo. O marido já não tinha mais medo. Agora ela tinha perdido o filho. Não existia mais. Havia apenas um corpo ali, sendo levado por parentes e amigos. E Jesus chegou e restituiu. Toma aqui. Eu fico imaginando aquela mulher, irmãos. Aquela mulher sofrendo na casa, depois ali olhando. E de repente ela ouve Jesus determinar para levantar. E daqui a pouco vê o moço sentado. Imagina você agora no lugar da mulher. Aquele moço sentado. Aquela mulher olhando. Puxa, eu perdi, mas não perdi. E o moço? E todo mundo olhando para o moço falou, por que eu estou sentado aqui? Né? Por que eu estou sentado aqui? E vocês aqui comigo? A pessoa, o moço, até o moço ficou assustado com tudo aquilo. Era uma perda irreparável. Não tinha reparação. Nada e ninguém ia resolver o problema daquela mulher. Ninguém. Mas Jesus parou a perda. Tinha perdido? Tinha, até ele chegar. Ele para. Não, ela já perdeu. Não perdeu. Não perdeu. Quem criou tudo isso aqui foi ele, o Senhor. E ele tem poder de fazer qualquer coisa que queira. Basta a gente acreditar. Ele parou. Que coisa linda isso aqui, irmão. Esse texto acaba sendo lindo, né? Aquela perda familiar, né? Terrível, imensurável. Ele parou a perda. O que você perdeu? Ele está dizendo, eu vou parar essa perda. Mas pastor, já perdi. Não, para Deus não existe nada que não tenha solução. Eu perdi aquele ali, eu perdi aquele bem, eu perdi aquele outro, eu perdi. Não, não perdeu.
Ele está dizendo nessa noite, esse mal tão eu vou parar na tua vida, na tua família. Ele está parando, ele está detendo. A partir de hoje pode começar um novo caminhar, uma nova situação. Aquele moço saiu andando, ele voltou, ele foi carregado, voltou andando. As pessoas foram chorando, voltaram sorrindo. As pessoas tinham perdido tudo, conquistaram tudo de volta. Por quê? Porque o dono de tudo chegou ali e parou. Ele para a perda. O que você perdeu? Ele está parando isso na tua vida. Está parando. O sofrimento não é para sempre, não. Ele está parando nesta noite. Parando isso na tua família. Tem gente que está num sofrimento muito grande, pensa que é para sempre, isso não é. Mas o que eu tenho que fazer? Você tem que acreditar. Você tem que acreditar. E vai dar certo.